Ai, gente. Gente, Deus é o Deus que muda tudo. Diga comigo, Deus muda tudo. A gente faz um plano, aí Deus fala assim, tá pensando que é do jeito que você quer? Vou mudar tudo. Aí Deus vai... Para nós, Deus está bagunçando tudo. Porque a gente tinha planos. E se você é centralizador que nem eu, se você dá ordem para 15 pessoas ao mesmo tempo e ainda lava a louça e cuida do cachorro e atende o telefone, você vai dizer assim, Deus, não mexa nos meus planos. Aí quando Deus bota a colher dele, ele começa a mexer. E aí você descobre que você não tem nada sob controle. Isso é maravilhoso. Isso é tremendamente maravilhoso. Nós fizemos uma reunião de final de ano. E aí cheguei a anunciar conferência de mulheres em Orlando. Tananá. Tá. Eu ainda continuo sonhando com essa conferência de mulheres. Pelo menos com um chá de mulheres aqui. A gente consegue botar umas cadeiras e... enfim, umas mesas. Mas Deus é que sabe também. Agora eu tô frita. Não faço mais planos. E aí quando nós começamos a planejar a vinda... e que não tinha condição de nós virmos, nós não viemos para cá de férias. Ano passado nós estávamos de férias. Esse ano nós não estamos aqui de férias. Nós viemos obrigados. Tá rindo? Não sei por que vocês estão rindo. Eu falei, não, pastor Emerson, nós não vamos esse ano, nós não temos férias. Nós vamos ficar. E de repente Deus nos convocou para uma missão sobrenatural. Algumas portas foram abertas para os nossos parceiros. E eu sou uma embaixadora da igreja perseguida, da igreja sofredora. E eu fui escalada pela Missão Mais, que é uma missão em apoio à igreja sofredora no planeta. Nós já somos aliançados, o Profetizando as Nações e a Mais. E nós somos escalados pelo pastor Mário para vir para os Estados Unidos, para nós começarmos ou continuarmos, darmos prosseguimento a uma das maiores loucuras que já aconteceram conosco. E nós ficamos como quem sonha, porque não existe um grupo missionário tão jovem que tenha... Eu conheço grupos missionários muito sérios e mais antigos que nós respeitamos e andamos de mãos dadas, inclusive aprendendo, mas eu nunca vi uma coisa dessa acontecer antes. Eu falei, sim senhor, pastor Mário, nós vamos com o senhor. Mas nós não temos as passagens. Aí o pastor Saião nos deu as passagens. Nós estamos aqui porque a Bíblios Viagens... Olha a propaganda, atenção pessoal. A Bíblios Viagens patrocina nossa missão missionária. Não, mas isso nunca aconteceu com a gente. O pastor Saião falou, o que vocês não vão? Vocês vão sim. Aí eu falei, sim senhor, pastor Saião. Mas nós não temos onde ficar, não temos dinheiro da missão para ficar lá em Orlando, o dólar está muito caro, nós não temos condição de ficar lá. Aí uma família falou assim, vocês vão ficar na nossa casa, de grátis. E nós nem vamos estar lá, era chave para a gente. Mas a gente não tem como ir, não tem como vir. Gente, mas foi aparecendo gente para a gente estar aqui hoje? Foi aparecendo gente. E eu só posso dizer o seguinte... Nós nem sabemos como é que nós viemos parar aqui, mas nós viemos parar aqui. Com a família toda. Glória a Deus. Aí alguém falou assim, vocês foram para Disney. Vocês estão falando que estão de missão lá. Vocês cara de pau, vocês estão indo para Disney. Nós viemos aqui dar as mãos à Missão Mais. E nós viemos falar do que Deus está fazendo com a gente. Por causa dos refugiados no Brasil. Queridos, nós temos hoje... Eu vou passar o vídeo para vocês, mas eu não aguento. Eu tenho que falar pelo menos um pouquinho. Eu não me aguento. Sabe quando o filho nasce? Eu falei isso agora no gabinete. E você fica... Olha como meu filho é lindo. Não é lindo? A pessoa... Mas eu já te falei que meu filho é lindo? Aí você fala... Já falei que eu tive um filho para você? Missionário é chato assim. Mas eu não me aguento. Nós recebemos... privilégio de andar com o pastor Mário e não chegou a tempo, mas nós estamos aqui, tudo bem. E quando eu recebi o Grammy lá em Vegas, agora esses dias, no mês passado, nós dedicamos a Missão Mais e aos refugiados, porque nós estamos no meio de uma batalha para socorrer alguns refugiados que caem no nosso colo. Gente, não dá para socorrer todos, mas os que caírem no nosso colo, nós vamos fazer alguma coisa. E pastor Mário me liga e fala, tá sentado, Fernandinha? Que é assim que ele me chama. Eu não posso nem dizer do que eu chamo ele, que é engraçado, é um desenho animado. Quando ele vier, ele conta, tá bom?
E aí ele disse, está sentado? Eu disse, tô no carro. Ele disse, então segura que lá vem mais uma. Nós vamos mudar a nossa base de Vitória para Curitiba. Eu falei, como assim? De que maneira? Acabamos de pagar o aluguel lá em Vitória. Como é que vai mudar a base para Curitiba? É mais caro. Acabou de pagar, não tem nem caixa para ir daqui ali. Não dá para comer um hambúrguer na esquina. Ele disse, mas nós ganhamos uma base. Nós vamos para Curitiba. E nós vamos receber os refugiados lá. Queridos, eu vou contar um segredo que ele não chegou ainda. Então não deu tempo dele dizer para eu não falar. Vai todo mundo saber. Mas no ano passado nós entramos em crise. Porque em crise profética e orando. Porque nós recebemos de uma igreja da Inglaterra a condição de fretar um avião e trazer 200 refugiados para cuidar no Brasil, e nós não tínhamos como receber. E nós começamos a bater na porta de todas as pessoas que tinham influência, de todos aqueles que tinham influência política, governamental, para nos ajudar não só com a Igreja Sofredora do Brasil, que já é ajudada, mas com esses que tinham como receber asilo político no Brasil. E socorro. Na Mais, tinham 27 famílias instaladas num prédio que não cabem 10. As crianças que vinham de lugares como no Iraque, como na Líbia, as crianças chegavam jogando os computadores no chão, dizendo bum, bum, e traumatizadas, e os médicos, psicólogos, psiquiatras, da Mais, todos cuidando dessas famílias. Gente, que trabalho lindo. Quando o Mário falou, temos uma base, recebemos ofertas para começar a construir as casas dos refugiados, dos pastores, vamos receber as famílias. E eu disse, você tá esquisito. Isso não é normal. Ele disse, isso é Deus purinho, mas depois a gente paga. Eu falei, ok, depois a gente paga, simbora. E eu disse, simbora. Gente, Deus mudou a nossa vida. Em um mês, nós viemos parar aqui para falar disso com vocês. E o Profetizando das Nações fez essa aliança. Uma igreja americana mandou oferta para um material. E começou a chegar areia, começou a chegar pedra, começou a chegar cimento. Mas não tem mão de obra. Cada casa-lar para receber os pastores, as famílias dos pastores que estão em situação de risco, custa $7.000. E agora vocês vão entender o que é isso. Eu vou passar o vídeo para vocês. E o que eu quero de vocês é uma aliança de oração. Porque se eu tiver uma igreja orando com a gente constrói essas casas. E nós vamos também receber missionários para serem preparados para a área de perseguição. Então, se você é um agente do Senhor e tem coragem de parar em lugares onde você não deveria estar, tipo eu no Grammy, é no CT+, que você tem que estudar. Vamos passar o vídeo? Porque vendo o vídeo você vai entender o tamanho do susto que eu levei quando chegou essa notícia. Por onde que eu vou? Sentar ali. Olá. A partir do dia 15 de dezembro, estaremos transicionando nossas atividades para Colombo, na região da Grande Curitiba, Paraná. Serão ao todo 33 missionários entre solteiros e famílias. Nos últimos 3 anos, a Mais, em parceria com igrejas de todo o Brasil, acolheu aproximadamente 200 refugiados. E cremos que juntos podemos acolher muitos outros pedidos que chegam até nós. No início de janeiro, iniciaremos nosso projeto de estabelecer uma nova base nesse terreno que você está vendo. São aproximadamente 250 mil metros quadrados. Começaremos pelas reformas necessárias na base, com a preparação para o próximo CT+, que acontecerá no final de fevereiro. Estudantes de todo o Brasil e outros países estarão buscando mais de Deus por 4 meses aqui em nossa nova sede. Nossa segunda etapa é a construção da nossa cidade de refúgio. Nessa parte de aproximadamente 150 mil metros quadrados, construiremos chalés para famílias, uma creche, centro de piscicultura e estufas de floricultura para o trabalho dos refugiados. E além de um centro de treinamento para aulas de português e cultura durante o período de integração que acontece conosco. Hoje contamos com 10 bases ao redor do mundo e temos o privilégio de dizer que a Igreja Brasileira tem sido um instrumento de transformação para o mundo. A cada dia somos tremendamente abençoados com a forma que nossos parceiros têm servido e tocado a Igreja Sofredora. Se você deseja participar desse novo tempo, eu quero te convidar a acessar o nosso site, conhecer nosso projeto e saber detalhes dos próximos passos da Mais. Seja bem-vindo a um novo tempo para o Brasil e para a Igreja Sofredora. Uou! Glória a Deus. Amém. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui o mês todo. Em fevereiro nós vamos estar com o culto direto da Mais. E se você é um parceiro do Profetizando das Nações,
consequentemente, você também é um parceiro da Mais. Amém? Essa é a aliança da unidade de Cristo. E nós estamos aqui como atalaias do Senhor, gritando até que o céu se abra. Amém? Vamos recordar algumas canções que fizeram de nós parceiros missionários e com o coração cheio do Espírito Santo. Vamos cantar aquela que diz: abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir, Senhor. Tem quase 10 anos que o Profetizando das Nações foi despertado. E foi através desse CD que nós começamos uma aliança missionária. Todas as nossas obras, elas são dizimadas e são doadas para essas missões que nós abraçamos. Além dos nossos próprios missionários que estão em tempo integral com a gente. Músicos missionários em formação. Aleluia. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Você pode cantar comigo. Abre os meus ouvidos, abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Teu grande amor, eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez, outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Pede ao Senhor para acender seu coração. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder sono outra vez, queimando de amor por ti. Diga: eu tenho sede. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor, fome de ti. Cobre-me com teu calor, com teu amor, revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome, fome de ti.
Eu tenho sede, eu tenho fome, diga comigo, fome de ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Cobre-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim. Eu tenho sede, eu tenho fome, fome de ti. Aplauda o Senhor todos aqueles que têm o coração incendiado. Muito obrigada, Laura, pela sua participação. Você quer dar a paz do Senhor para a igreja hoje? Mas hoje é o pastor Emerson que vai pregar. Você veio pregar? Você tem uma palavra para o povo? Tem? Então você vai dar uma palavra rápida para o povo? Vai, né? Ser obediente, porque o princípio para pregar é começar sendo obediente. Senão não pode pregar. Não é? Paz do Senhor. Quero abençoar. Quero abençoar vocês nessa noite. Uma oração de cura divina. Então levanta a mão, vamos orar. Ora agora. Senhor, abençoa todo mundo que está aqui nessa igreja abençoada, que eles sejam fortes, Senhor, que eles sejam revelados, Senhor, que eles limpem o coração deles, Senhor, limpa o coração deles, Senhor. Eu não quero que nada aconteça com eles, Senhor. Nada vai acontecer com eles. Cura agora. Cura agora. Toda doença. Cura agora. Cura agora. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada, Laura. Mema, nossa pastora infantil, por favor. Não, ela que é. Não é tu, não. Tem água aí, gente? Tem água? Tem, obrigada. Não, agora é a vez da Mema sentar ali com vocês. Bem que a Mema tem uma oração do poder também. A Mema, ela não tem um coque, não, mas na alma dela tem um coque. A Mema tem um coque afrodescendente, assim, poderoso em oração. E ela levanta a voz para orar e tudo acontece. Vamos cantar uma canção chamada Apenas um Toque para a gente lembrar de antigamente, de quando a gente se conheceu. Vamos lembrar do Apenas um Toque no playback? É? Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Deus te chamou para tocar nele. Com olhar apaixonado, quero te dizer palavras que expressam a vontade do meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho eu quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca. Apenas um toque, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, as mãos se levantam, em adoração. Apenas um toque, Senhor. Toque no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Senhor, toca-nos agora nessa noite. Vem com teu poder.
Vem, Jesus, com sua revelação de entendimento da palavra. Aviva-nos, com olhar apaixonado. Diga a ele: quero te dizer que expresso a vontade no meu coração, a intimidade na adoração. Como um filho quero um abraço, me envolver em tua graça. Não quero tocar só na tua orla, eu quero tocar onde um filho toca, apenas um toque. Oh, apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, rolam sim. Apenas um toque, Senhor, no seu coração. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, Senhor Jesus. Apenas um toque no seu coração. As lágrimas rolam, rolam sim, se levantam. Apenas um toque, sem Jesus, sem Jesus nunca mais serei a mesma. A igreja se prostra, a igreja se rende em adoração. Apenas um toque, e eu serei despertado em meu ministério, e eu saberei por onde andar na vontade de Deus. Eu vou recomeçar a cada manhã, a cada ano, na direção de sua vontade. Eu não quero mais minha vontade, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita, agradável, não acrescenta dores. Um toque, um toque. Apenas um toque, e você descobre que teu talento, teu trabalho também é missão. Apenas um toque, e você que não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, começa a acordar pra glória de Deus, todo dia pra glória de Deus, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Bom dia, Espírito Santo, eu acordei. Oh, isso já é um grande problema pro inferno, porque eu acordei. E se eu acordei, eu vou respirar diferente. Eu vou te buscar um pouco mais, e minha vida será remida e transformada um pouco mais. Eu vou me infiltrar um pouco mais, eu farei diferença um pouco mais. Ninguém pode te segurar se você acordou nessa manhã. E eu sei que você está aqui porque está vivo, porque se levantou hoje. E eu quero que você dê glória a Deus, porque você não precisou da ajuda de ninguém para levantar. Você não precisou de ninguém colocar comida na tua boca. Você não precisou de aparelhos para respirar. Vamos dar glória a Deus, porque se um amanhã cedo, se o amanhecer chegou para você, significa que Deus ainda tem planos com a sua vida, significa que Deus ainda tem planos com o teu ministério. Tudo que você precisa fazer é obedecer, dizer: sim, Senhor, eis-me aqui, mais um dia de pé. Aleluia, aleluia. Mas se você tem precisado de ajuda, eu quero dizer que Deus é aquele que não nos deixa sem ajuda. Algumas pessoas tiveram dificuldade hoje de manhã, pensando: como é que eu vou começar esse ano? Eu não consigo levantar dessa cama. Tem algumas coisas que me limitam ainda, e eu me sinto completamente inadequado, impedido, sufocado.
Eu quero dizer para você que quando você está na boa, perfeita e agradável vontade de Deus, até as tempestades se tornam oportunidades para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Ah, meu bem, se você está no meio de uma tempestade, eu quero te dizer, bem-vindo ao clube. Quem disse que não ia ter tempestade? Ah, se você está passando por um problema daqueles que te faz ter vontade de ficar deitado o dia inteiro, se você está querendo desistir hoje, eu quero dizer, bem-vindo ao clube. Olha, a tempestade não é sinal da impossibilidade, pelo contrário, a tempestade é uma oportunidade para a revelação do poder de Deus, da palavra de Deus na sua vida. A diferença é como você atravessa a tempestade, com Cristo ou sem Cristo no barco. Não tem pena de você. Gravei o meu grãozinho de fé hoje dizendo isso. Não tem pena de você. Amanhã vai ao ar, se Deus permitir. Não tem pena de você. Eu vim aqui te desafiar no meio da tempestade. Porque a tempestade é só para quem navega. Ah, você não entendeu. Quem não navega, não tem tempestade. Quem não avança, nunca vai enfrentar a resistência. Você sabe que aqueles discípulos, quando estavam no mar, com Jesus no barco, e começou uma tempestade, eles não sabiam, mas existia uma resistência logo ali do outro lado, do lado de Genezaré. Nós estivemos lá. Aliás, se você quiser ir para Israel com a gente em maio do ano que vem, vai ser power. Você pergunta ao pastor desse ano, já virou. Oi, 2016, maio de 2016. Pergunte depois ao pastor Fernando, vá com ele, tá? Faz um grupo com ele aí, os pastores quiserem, façam seus grupos, a gente se encontra lá. Vai ser tremendo, viu? Mas se você não entendeu ainda o motivo da tempestade, eu quero dizer que a tempestade, ela vem para revelar uma oposição que estava ali e você não tinha visto ainda. E a tempestade revela a oposição e revela a oportunidade. Revela também o ministério, o chamado, porque Jesus estava dormindo, ele já conhecia a oposição. Quem precisava viver a tempestade eram os discípulos, não conheciam a oposição. Jesus estava preparado para encontrar o endemoniado gadareno lá do outro lado. E imediatamente ordenar um missionário para 10 cidades diferentes. Os discípulos não estavam preparados para isso ainda. Se você está vivendo uma tempestade, eu quero dizer que essa tempestade pode te dar a maior lição da sua vida e te preparar para uma missão integral imediata. E o seu ministério será muito bem sucedido 10 vezes mais. Ah, aplauda o Senhor. Vocês estão aí? Ai, ai, ai. Se você veio, essa palavra é para você, não é para teu vizinho, não é para tua irmã, não é para teu pai, não é para tua mãe, não é para teu marido que não veio. É para você. Tudo que vier à tua mão, faça conforme as suas forças, porque para a sepultura, para onde vais, não há planos, não há projetos, não há nada. Ah, meu querido, abriu o olho de manhã, tem propósito para você, tem chamado para você. Deus só usa aqueles que estão disponíveis nas suas mãos, independente da tempestade. Eu vou cantar mais uma canção. E eu vou cantar com o piano, porque senão são 7 minutos de canção. E eu preciso cantar em 7 minutos 2 canções. Então, eu quero cantar com vocês uma canção nova do meu CD da Eternidade, que glória a Jesus, em nome de Jesus, se Deus permitir, será gravada em Israel em maio desse ano. É muita coisa ao mesmo tempo, né? Então a gente fica meio assim, amém, será gravada em maio desse ano, se você for, inclusive. Se você for, vai ter gravação. Né? A gente só precisa o quê? De uma igreja lá. Então, bem-vindos à gravação. Nós já temos algumas pessoas, mas você ainda não. E você vai fazer falta se você não for. Vamos cantar? Toca, meu amor. Quem já pisou no Santo dos Santos não pode mais viver em outro lugar. Essa é a única hora que eu mando nele. E eu tenho que aproveitar muito. A hora que eu falo, toca, meu amor, por favor. Vocês não têm ideia, gente. O bom de escolher bem é que o cabra é bravo, mas tu ainda fica feliz mandando você. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro
mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta o fogo em nós, Senhor. Deus pode fazer mais uma vez. Você precisa abrir o seu coração e se colocar à disposição dele. Esse mesmo fogo está disponível para nós ainda hoje. Acende, Senhor, o fogo em nós. Diga: eu me rasgo, eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou em outro lugar não sabe viver. De onde estiver, clamar pela glória. Oh, oh, oh. Quem já pisou, quem já pisou onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, oh, diga comigo assim: glória, 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 mais uma vez. Glória, glória. Você pode ser santo comigo. Santo, santo, mais uma vez. Santo, santo. Want to get into in the holy of holies. You cannot dwell in another place. Wherever you are, if you cry for a glory, the light of his face. Holy, sing with me. Holy, one more time. Once again. Holy.
Levante as suas mãos o mais alto que você conseguir, porque nessa noite nós estamos indo na direção do altar, do trono da glória, e existe uma canção que foi escrita na eternidade, e essa canção diz que os 24 anciãos estavam diante de Deus, jogando as suas coroas, e eles todo o tempo diziam: glória, 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 santo, santo, santo é o Senhor. Eles não precisavam se mover, eles conseguiam olhar em movimento de rotação e translação, porque o trono está diante desses 24 anciãos e desses 4 seres que adoram de todo o tempo. Eles não estão limitados ao tempo como nós, eles estão diante do trono de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E se existe uma maneira de adorar, é dizendo: santo, 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 santo ao Senhor, santo, santo, santo ao Senhor, santo. Diga santo, santo. Diga glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória, 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 glória. Abre o seu coração. Posso ver as nuvens, ouço os seus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Posso ver as luzes, ouço os seus relâmpagos, posso ouvir as vozes que vêm do teu altar. Eu não conheço outra canção, eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Então cante assim: santo, santo, Deus poderoso. Cante a palavra assim: santo, santo, Deus poderoso. Os anciãos adorar, eles estão jogando as coroas, jogam suas coroas no altar. As criaturas aclamar, dia e noite sem parar. Eu não conheço outra canção que te descreva com perfeição. Então diga: santo, 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 Deus poderoso. Diga: santo, santo, Deus poderoso. Só tu és santo, santo. Não outro igual, não há outro igual. Só tu és santo, santo. Say holy, 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 Lord God Almighty. Holy,
noite. Nós te aplaudimos de todo o coração. Oh, vem com seus trovões. Vem da eternidade sobre nós. Vem da eternidade com teu poder. Nessa noite, eu quero que seu coração fique preparado, porque eu sinto profeticamente que algumas pessoas entraram aqui hoje em busca de um sentido. Alguém vai dizer, não precisa ser profeta para saber disso. A humanidade passa por uma crise de identidade. A humanidade não sabe por que existe. Não precisa ser profeta para dizer uma coisa dessa. Mas a igreja, ela não pode ter essa crise de identidade. O seu chamado não está em negócio, não está em jogo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu ainda não terminei com você. Eu ainda não pendurei suas chuteiras. E nessa hora eu preciso que você prepare o seu coração, porque Deus vai trazer um significado, sabe? Um significado na sua vida hoje. Você chegou aqui sem norte. E algumas pessoas vieram aqui para serem norteadas, reprogramadas, para recalcularem a rota. E Deus vai nos abençoar dessa maneira, nessa noite. E eu digo isso pelo Espírito. E eu vou passar vocês para o pastor Emerson. Você pode aplaudir ao Senhor, porque... Aleluia! O pastor Emerson é o nosso pastor sênior do Ministério Profetizando as Nações. Nós estamos aqui com alguns missionários voluntários que vieram por sua conta própria, que pagaram suas viagens, que estão conosco, por investimento, seus próprios recursos. O Leonardo está aqui com a gente hoje, é ministro no Ministério Profetizando as Nações há 12 anos. Rafaela, que é líder das nossas conferências internacionais no Brasil, também está conosco. Obrigada, estão aqui voluntariamente. E coisa linda é uma semente dessas, né? Você andar com a equipe o ano inteiro, que te segue até nos desafios em que você precisa investir. Essa é a diferença de quem passa numa fornalha com um amigo qualificado em adoração. Então vocês também têm essa qualidade. Vocês hoje estão aqui de mãos dadas com amigos qualificados em adoração, em oração. Amém? Pastor Emerson, I love you. Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar. Antes de mais nada, Pai, eu te agradeço por essa noite, por estar na tua casa, na tua presença, com os meus irmãos, meus amigos, amigos de longa data, amigos que nós fizemos agora, pessoas que nós conhecemos há 20 anos, pessoas que eu conheci ontem. Mas é muito bom, porque o Senhor é o Deus das conexões. O Senhor é o Deus das alianças. O Senhor é o Deus que abre portas, fecha a porta. O Senhor é o Deus que nos sustenta no deserto, nos leva para o deserto, nos tira dele. O Senhor é o Deus que tem o controle da nossa vida. E nós existimos para a tua glória. Nós fomos criados para a tua glória. E eu te louvo pelo privilégio de estar aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de sentar, você vai abrir a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis de Israel, no capítulo de número 19. Eu quero agradecer ao pastor Fernando, pastora Silvia, por estar nos recebendo aqui. Nós nos conhecemos há muitos anos, acho que há 20 anos que a gente se conhece, né? E foi uma aliança de Deus. E é muito bom estar aqui em casa nessa noite, que eu também considero aqui minha casa, amém? Glória a Deus. Você achou o primeiro livro dos Reis, capítulo 19? Nós vamos ler o verso 16. Se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, você dá uma carona aí para essa pessoa. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso de número 16, diz o seguinte: E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Você pode sentar. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. O que é que está acontecendo aqui? Elias está tirando o seu time de campo.
Elias havia cumprido o seu propósito, o seu chamado. Você sabe a história. Ele deu uma desabafada com Deus, falou: Senhor, eu não aguento mais, já passei por muita coisa, Senhor, me tira daqui. Aí Deus falou: ok, eu vou atender a sua oração. Então, mas antes de eu tirar você daí, algumas coisas você precisa fazer. Você precisa ungir um novo rei, um rei sobre Israel. Você precisa ungir um substituto, alguém que vai ficar como profeta no teu lugar. Nós às vezes não entendemos muito bem como é que a unção funciona. Às vezes nós achamos que a unção só funciona para quem está no púlpito. Achamos que quando se fala de unção, a gente normalmente pensa de um pastor, pensa de um cantor, pensa em um missionário, pensa em um certo determinado ministro, em alguém que a gente vê na igreja. Sempre a gente fala: aquela pessoa é ungida, aquela pessoa tem um jeito diferente, nossa, como ela é ungida. E nós às vezes queremos estereotipar ou dizer quem é ungido, quem não é ungido, ou quando que a unção derramada, quando que a unção não é derramada. E eu vejo aqui nesse texto que Deus fala a respeito de duas pessoas diferentes, mas para Elias fazer a mesma coisa. Sim? Sim ou não? Nós temos duas pessoas aqui. Aqui o texto fala de Jeú e o texto fala de Eliseu. E Elias tinha que ungir Jeú e Elias tinha que ungir Eliseu. Eu vejo uma mesma unção para funções diferentes. Está me acompanhando? Eu vejo aqui que a mesma unção que veio para o rei, veio para o profeta. O mesmo Deus que unge o rei, unge o profeta, unge o médico, unge o mecânico, unge o cantor, unge o garçom, unge o cozinheiro, unge o professor. A mesma unção que ela é derramada no altar, ela é derramada sobre a vida de qualquer um que anda com Deus, que caminha com Deus. Querido, nós precisamos entender, porque às vezes nós gostamos de restringir. Primeiro, eu não posso colocar um limite em Deus. Eu não ouvi um amém aqui. Eu não posso encaixotar Deus. Não sou eu que digo quem Deus vai ungir, quem não vai ungir, ou para onde que é a unção. Eu sei que Ele derrama em quem Ele quer, em quem Ele tem um propósito. Eu sei que Deus não desperdiça unção. Quando Ele derrama unção sobre a vida de alguém, é porque há um propósito. O dom não é suficiente, o talento não é suficiente, o saber apertar os botões não é suficiente. O que vai fazer a diferença é quando Deus toca. É quando Deus derrama. Quando Deus toca, você prega diferente. Quando Deus toca, você administra diferente. Quando Deus toca, você ensina diferente. Quando Deus toca, você atende no balcão diferente. Você interpreta diferente. Você faz diferente, porque eu não sei explicar. Eu sei o que é ter e o que é não ter. Nem sempre eu vou conseguir definir o que é unção. Eu sei que a unção é mais ou menos quando se desligar o microfone aqui. Muta o microfone para mim aí, queridão do som. Muta ele. De novo. Abriu. Está me ouvindo aí atrás? A unção funciona assim. Ela entra na vida de uma pessoa, ela age como um amplificador. Eu preciso descrever o que é unção. O teu limite, você tem um limite, você vai até certo ponto, mas quando a unção vem, ninguém segura. Quando a unção vem, não há barreira. Quando a unção vem, ela pega o que está aqui e leva para cá. Oh meu Deus, porque as pessoas falam, ele está falando, o que é unção? Unção é a marca de Deus em mim. A unção entra em cena quando a minha humanidade não consegue resolver. E a unção entra, despedaça o jugo. Oh meu Deus do céu, ela despedaça os muros. Porque é uma parceria, é Deus dizendo, eu fecho uma parceria contigo. Eu vou colocar uma marca em você. Eu vou colocar uma válvula em você. Eu vou colocar um potenciômetro em você. Que quando isso é acionado, ninguém consegue te segurar. É a coisa que você fala, eu não sei como eu fiz, eu sei que na hora. Você já viu gente que fala assim, eu não sei o que deu. Eu só sei que na hora que eu estava lá, que eu tinha que resolver, veio uma ideia.
eu tive um lance, alguma coisa aconteceu. É a unção entrando em cena. É quando você esbarra, quando o seu diploma não pode funcionar. Você estudou 7 anos e chega na hora você não consegue fazer uma coisa simples, porque você não consegue pensar, mas vem a unção e desata. É assim que a unção funciona. Mas eu vejo aqui que a mesma unção que ela é derramada sobre o profeta, ela está também sobre o rei. E nós vemos aqui, o rei tem a ver com o governo, com, vamos dizer, uma vida secular. E o profeta, ele trabalha no templo. O profeta, ele trabalha mais a porta fechada, é o joelho no chão. Mas o rei, ele está ungido para administrar, para dizer, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Não, agora vamos fazer o hospital, agora vamos fazer não sei o quê. Mas a unção está trabalhando. O rei é responsável por garantir a provisão do que o profeta viu em visão. Mas tudo coopera para o reino. Tudo coopera para que a obra avance. Eu estou em frentes de batalhas diferentes, mas isso não significa que eu sou menos ou mais do que o pastor. A mesma unção que está no pastor está sobre a minha vida aqui na minha oficina. A mesma unção que está na vida do ministro que eu admiro está aqui comigo no meu escritório de advocacia. A mesma unção que está na vida daquele pastor está aqui no meu escritório quando eu tenho que vender um imóvel. E essa semana eu vou vender um imóvel. Ninguém está vendendo nada, mas eu vou vender aqui. Porque a mesma unção que está na vida do pastor, que está na vida do profeta, está na minha vida também. Querido, Jesus nunca separou o secular do sagrado. Aplauda aí. Jesus nunca separou o secular do sagrado, mas tem gente que quer ser uma coisa na igreja, e quando chega no escritório, não, na igreja é igreja, negócio é negócio. Out. O Isaac fala, turn down for what? Tem gente que quer separar. Não, na igreja, no meu trabalho é só business. No meu trabalho, não, querido, você é um na igreja, você é um no trabalho, você é um se divertindo, você é o mesmo jogando bola, você é o mesmo quando vai ao cinema, você é o mesmo quando entra no restaurante, você é o mesmo quando brinca com alguém. Não tem como separar. Um pertence ao outro. O natural ao sobrenatural. E um complementa o outro. Não tem como viver duas vidas. Não tem como ser espiritual aqui dentro e carnal lá fora. Não tem como querer dizer que é ungido, que pertence a Deus, se a minha atitude no trabalho não tem nada a ver com aquilo que eu professo, com aquilo que eu creio. Alguma coisa está errada. A unção que está aqui, está lá também. Até porque, veja bem, Ezequiel teve uma visão, Ezequiel 47, ele viu mais águas saindo do templo. E o homem de Deus estava com ele e disse, agora servo do Senhor, anda mais 500 metros e mede. Onde é que bate a água agora? Agora bate no joelho. Agora vai mais 500. E agora? Nos lombos, na cintura. E agora? Mais 500 metros. Agora está aqui nos ombros, aqui. E agora? Não consigo mais, só nadando, porque era tão fundo o rio que meus pés não tocavam mais nas águas. O interessante é que a água saía de onde? Onde começou a história da água? Me ajuda aí, gente. Ezequiel 47. Ele estava no batente, na porta do templo. E na porta do templo, a água só batia no pé. Me acompanha? Na porta do templo, a água só bate no pé. A unção aumenta quando eu decido ir. Por mais maravilhoso que possa ser o culto que você frequenta, por mais mover que possa acontecer, por mais tremelique ou arrepio, ou redemoinhos, ou a dança do ninja, por mais espiritual que seja o culto, não passa de água no pé. Porque é quando eu decido ir que o mover aumenta. É quando eu saio daqui, é quando eu chego na minha casa, que a água já está no meu joelho. E aí eu já oro de maneira diferente. E aí na segunda-feira eu já chego no meu trabalho e o meu comportamento já é diferente. Porque a água aumenta, o mover aumenta. E por onde eu vou passando, sendo igreja, tudo que está morto começa a ganhar vida. Porque foi isso que Ezequiel viu.
As árvores mortas, por onde esse rio passava, quanto mais distante do templo, tudo que estava morto ganhava nova vida, e os peixes eram muito, e a pescaria era enorme, porque o mover aumentava a partir do templo. Então não ache que você tem que ser espiritual somente aqui, ou que você... Não, você tem que ser o que você foi chamado para ser. Em qualquer lugar onde você estiver, você recebe aqui, mas aumenta lá fora. Você recebe aqui, mas quanto mais você decide caminhar e cumprir, oh meu Deus, cumprir o teu chamado, o mover aumenta. A unção é a mesma, os chamados são diferentes. Posso ouvir um amém aqui? A unção é a mesma. Porque a mesma unção que unge o pastor, unge o advogado, os chamados são diferentes. E eu não posso achar que porque eu não tenho um cargo eclesiástico, eu não tenho um chamado. Porque não tem a ver com cargos eclesiásticos. Tem gente que só acha que a unção se enquadra. Se ele é pastor, diácono, cantor, ministro de louvor, trabalha no tal... Aí ele diz que tem ministério. Não, você é um excelente professor, você tem um ministério. Oh meu Deus do céu, você é um excelente empresário, você tem um ministério. Você é um excelente administrador, você tem um ministério. Você é um médico, você tem um ministério. Deus deseja infiltrar pessoas na sociedade. Mas tem gente que acha, não, fulano é ungido. E você é o quê? Quantos ministros de tempo integral nós temos aqui? Eu não acredito nisso. Eu vou repetir a pergunta. Quantos ministros de tempo integral nós temos aqui? Meu Deus, tem gente que não atende. Você deixa de ser ministro em alguma hora da sua vida? Você deixa de ser um servo de Deus em algum momento da sua vida? Se você tem essa unção, se você tem um chamado, você é um ministro em tempo integral. Oh Jesus, alguém me ajuda nessa noite? Se a glória dele está sobre a minha vida, se eu decidir seguir a ele, eu tenho um chamado. Talvez eu não esteja vivendo a plenitude da unção dele na minha vida, porque eu não atentei para isso. E às vezes eu desprezo aquilo que Deus me deu. E a nossa tendência é olhar para a comida do vizinho e dizer, o tempero dele é melhor do que o meu. Não é assim? Quando alguém cozinha do lado da nossa casa, a gente fica, rapaz, lá quando eu morava lá no Vicente Carvalho, no Morro do Juramento, tinha uma senhorazinha que fazia todo dia, na hora de ir para a escola, ela tinha um tempero, um negócio, um cheiro, quando ela começava a fazer o refogado do feijão, sabe? E eu ficava assim, comendo a comida da minha mãe, mas sentindo o cheiro da comida do lado. Aí um dia eu tô indo para a escola, o filho dessa vizinha fala, cara, pô, na tua casa faz um cheiro lá gostoso. Eu falei, pô, na tua também, velho. É questão de você valorizar o que você tem em casa. Valorize o que Deus tem te dado. Porque uma unção desperta a outra, mas a unção só multiplica quando eu não desprezo a única que eu tenho. Para com esse negócio de achar que fulano é mais do que você, e você está pegando a comida que Deus te deu e está encaixotando e guardando e recusando para alguém que está sentindo o cheiro da tua casa, mas você não dá o que comer. Para de achar que o ministério do outro é melhor do que o seu. Querido, nós fazemos parte do mesmo exército, podemos lutar em frentes diferentes, mas não somos concorrentes. Não, oh meu Deus. A pior coisa é crente achar que é concorrente um do outro. Isso é ridículo. Achar que o outro está competindo com o outro. Nós estamos numa corrida, sim, mas o importante não é quem chega em primeiro lugar. O importante é chegar. Tem gente que às vezes não se alegra com outro ministério que cresce, ou com outro que aí começa a falar, nós não somos concorrentes, nós fazemos parte do mesmo exército. Ou eu posso estar numa frente diferente da batalha, mas a bandeira é a mesma, a causa é a mesma, o amor é o mesmo, a paixão é a mesma. Se não for alguma coisa está errada, para tudo, para a brincadeira, não desce para o play. Mas a mesma unção que é derramada no altar é derramada na sua casa, é derramada no seu escritório. Você não pode separar o natural do espiritual. Não pode. Assim como o pastor se prepara para subir aqui e pregar uma palavra,
Você, toda vez que for chegar no seu local de trabalho, na sua frente, você deve falar: Senhor, me usa nesse dia. Senhor, me usa nesse dia, que eu possa refletir a tua glória aqui nesse lugar. Sabe, querido, o mundo está cansado de sermão. Hoje o mundo cansou de sermão. O mundo não quer ouvir mais uma mensagem, não. Testemunho, vida, atitude. É isso que o mundo quer ver. Não é prega para mim, é vive para eu ver. Vive. Pregar é fácil, eu quero ver você viver. Eu quero ver você ser provado naquilo que você prega. Tem certas coisas que a gente começa a pregar que eu falo assim para mim mesmo: por que eu estou pregando isso? Porque eu sei que eu serei provado exatamente naquilo. Às vezes eu falo: Fernando, eu vou parar de pregar esses negócios. Alguma coisa, de repente, às vezes tem momentos na nossa vida que Deus direciona a gente. Você tem pastores aqui, Deus às vezes direciona a gente para falar de determinado assunto, e você vai batendo naquilo, daqui a pouco você fala: meu Deus do céu, esse negócio é forte, mas se eu viver essa parada, aí Deus chega e fala: se viver não, você vai viver. Até porque Deus quer fazer com que o teu testemunho ganhe integridade. Deus quer que o teu testemunho ganhe integridade, porque uma coisa é contar o testemunho do Kleber, que Deus fez na vida dele, aleluia. Ele passou pelo vale, glória a Deus, e Deus foi lá e o tirou. Ele sabe o que ele passou. Outra coisa é quando eu chego e falo: gente, como é que você sabe? Eu estava ali, foi comigo. Eu passei por aquilo, então eu sei o que é a dor de um pai que perde 4 bebês. Eu sei a dor de ter um diagnóstico de leucemia aos 8 anos de idade e ver a mãe chorar, e sabe, e o médico falar: eu não sei, não tem mais o que fazer pelo seu filho, e de repente Deus vai e muda a história. Por quê? Eu estive ali. Eu sei o que é aquele medo. Sabe, eu sei o que é o dono das salas bater na tua sala e falar: você me deve 4 meses de aluguel, porque eu não tinha para pagar, porque minha mulher estava grávida em cima de uma cama, sem poder sair, eu sem poder fazer, não tinha os trabalhos no estúdio, desceram todos e eu não ter recurso. Encarar o cara, desculpa, eu estou aqui há 8 anos, nunca passei por isso, mas você sabe. Então, falar comigo de dívida, eu sei, porque eu já tive aí. Falar comigo de crise na família. De repente, eu nunca passei por uma crise na minha casa, com meus pais, mas Fernanda já. Então ela sabe o que é contar o cenário de uma família em guerra, de um divórcio, porque ela esteve ali. Ela fala diferente de mim, porque ela viveu aquilo. Então Deus faz com que algumas coisas aparentemente percam o controle na sua vida, para você entender que Ele está no controle, e a sua fé vai ser diferente daqui por diante. Olha, pensa comigo. Eu gosto de falar essa parte para que você possa entender. A vida de Moisés se divide em 3 blocos de 40 anos. Os primeiros 40 anos que ele esteve no palácio, vivendo como herdeiro do faraó. O segundo bloco dos 40 anos, quando ele esteve no deserto. E depois quando ele volta para pegar o povo. Moisés, já com 80 anos de idade, agora você vai lá falar para faraó, você vai lá libertar o meu povo. Que isso? Não, você já se formou, a sua faculdade durou 40 anos. Ele teve que aprender a se virar no deserto, com 40 anos de idade. E o curso durou 40 anos. Aí Deus chegou agora você está pronto para ir lá libertar o meu povo, porque você vai conduzir ele por esse deserto que você aprendeu a viver durante 40 anos. Ah, você não entendeu. Então quando Moisés chega com o povo no deserto, Moisés já sabia o que podia comer, o que não podia, como vestir de dia, como vestir de noite. Não pega nessa planta, não vai por ali, é sim, cuidado com esse caminho que não é legal. Moisés, como é que você sabe disso tudo? Eu morei aqui 40 anos. Então Deus te leva em alguns lugares para poder formar você. Porque atrás de você, oh meu Deus, Deus nos viu através de Jesus, e através de você Ele vê uma multidão, oh meu Deus, através de Moisés Ele via um povo sendo liberto, através de você Ele vê uma cidade sendo liberta, Ele vê um bairro sendo liberto, Ele vê uma empresa sendo mudada, Ele vê uma escola sendo mudada. Deus não está te vendo apenas, querido, Ele está vendo através.
Você está achando que é só você o bonitão da parada? Deus está olhando para você, mas sabendo que Ele pode fazer através. Eita Jesus! Através de você. Meu Deus, interessante que a Bíblia vai dizer que em Apocalipse capítulo 1, se eu não me engano, verso 5, que Deus nos ungiu, Ele nos fez reis e sacerdotes. Justamente por isso, a sua vida não pode ser dupla. O rei e sacerdote é o governo e a adoração, mas há uma unção para que as duas coisas possam fluir. Oh meu Deus, para o mesmo lugar, na mesma força. Oh Jesus, então não tem como separar. Você não pode chegar na sua casa hoje e pegar o crente, guardar no armário, e amanhã pegar o empresário para sair de casa. Porque é uma unção para as duas funções. Quem me ajuda aqui? É a mesma unção. O interessante é que quando Jesus carregou a sua cruz, Ele a carregou no meio de um mercado aberto. Ele escolheu, porque tudo já estava feito desde a eternidade. Deus sempre... Bom, deixa para outro dia. Deixa eu seguir, senão eu vou abrir outra janela aqui. A Via Dolorosa era um mercado, assim como ainda é hoje. Mas naquela época era onde tudo acontecia. O comércio estava tudo ali, tudo bombando. Dow Jones, a bolsa, camelódromo ali, a Câmara dos Deputados. Bom, deixa quieto. Ali também. Ele fala: eu vou carregar a cruz no meio do mercado deles, no meio do business deles. Eu vou passar ali no meio, para que aqueles que se identificarem comigo, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Querida, a sua cruz não é sua sogra. A sua cruz não é o seu patrão. A sua cruz não é o problema que você enfrenta. A sua cruz significa: eu me identifico com Cristo, em mim está a marca dele. Eu não vou negar o nome dele. Eu não vou negar a minha fé. Eu não vou me vender para um comércio. Eu não vou me dobrar para um movimento. Eu sou dele. Eu carrego a cruz em Nova York. Eu carrego a cruz em Nova Iguaçu. Eu carrego a cruz em Madureira. Eu carrego a cruz em Orlando. Eu carrego, oh meu Deus, eu carrego a cruz na Paulista. Eu carrego a cruz aonde eu estiver. A cruz está comigo, porque eu me identifico com Ele. Então Ele diz: eu estou carregando essa cruz aqui no meio da vida secular deles, para que você também possa carregar e entrar nesses lugares com a minha presença, com a minha marca, com a minha glória, porque eu quero infiltrar vocês nesse lugar. Eu estou abrindo o caminho. Oh meu Deus, eu estou abrindo o caminho, eu estou passando primeiro para você vir após mim. Eu estou indo na frente, eu estou quebrando o jugo, eu estou despedaçando, eu estou preparando para que você possa vir logo após mim. Invada os mercados, invada os escritórios, invada as corretoras, as oficinas, os shoppings, as lojas, as grifes, os jornais. Deus vai colocar você em lugares estratégicos para que a glória, oh meu Deus do céu, para que a glória dele seja manifestada, para que o reino dele seja expandido. Agora você vai chegar lá como isso, um profissional formado e competente, porque tem gente que descansa na unção e não se prepara na sua profissão. Isso foi forte. Não existe unção que justifica uma incompetência, assim como não justifica também cheio de talento e sem unção nenhuma. Entende? Você precisa se preparar. Davi foi ungido rei na adolescência. Interessante o detalhe da unção de Davi. O profeta vai até a casa de Jessé, que Deus mandou.
Samuel, Jessé, quero ver os seus filhos. Aí ele traz todos os filhos. Ele chega e fala, não é nenhum desses. Tem mais nenhum? Tem um menininho, tem Davi. Davi está lá no campo, está lá cuidando das ovelhas. Sabe como é que é, né, profeta? Aquela função que ninguém quer fazer, os irmãos mais velhos não querem mais fazer, não querem mais cuidar de bicho. Não quer mais cuidar, ficar cheirando a catinga de ovelha. Então, vai, sobra pro caçula, né? Sabe aquelas tarefas que só o caçula faz? Os irmãos mais velhos chegam... Eu sou filho único, então sobrava... Esse negócio de tirar, varrer o quintal, jogar o lixo fora, lavar o banheiro. Era a minha função. Todo dia. Já jogou o lixo fora, já lavou o banheiro, já varreu o quintal. Ah, não, então só pode brincar depois disso. E ler a Bíblia. A minha rotina era essa em casa. Acordar, ler um capítulo da Bíblia. E depois tinha que varrer o quintal, jogar o lixo fora e lavar o banheiro. Aí depois disso minha mãe liberava para brincar. Mas eu tenho certeza que se eu tivesse um irmão mais novo que eu... Vai tu, moleque. Vai tu, vou te dar uma moca. Não vai falar nada, não. Eu imagino os irmãos de Davi falando, Davi, vai você cuidar, Davi. Vai você cuidar da ovelha lá. Vambora, tu nasceu ontem, rapaz. Tu pensa que é o quê? E não vai falar pro nosso pai, não. Pai, Davi tá lá, foi no amor. Nossa, Davi é obediente, foi num carinho, mas Davi estava lá. E ali ele estava sendo formado. Querido, Deus forma. Meu Deus do céu. Aí a Bíblia vai falar no Salmo 89 que Deus achou a Davi. Quando ele foi chamado, quando o pai lembrou dele, e tem um menino que está lá, Davi. Então Samuel falou, eu vou sentar e vou esperar você trazer ele. Existe uma geração esperando que outra apareça para derramar um óleo, para despertar essa geração, para ocupar lugares de governo, lugares estratégicos na nação, nos países, nas empresas. E tem gente que está sentado à toa na vida, vendo a banda passar. Só que os profetas estão sentados dizendo, o óleo não desce enquanto Davi não chegar. Vai chamar Davi, porque enquanto Davi não chegar, o óleo não desce. A unção só vem quando Davi chega. A unção só é derramada quando a cabeça certa está no lugar. Davi é ungido, mas ele não vai direto para o trono, ele volta para o pasto. E ali ele vai sendo preparado. 22 anos depois, ele assume o trono. 22 anos depois. Só que quando Davi, você vai ver isso quando Davi vai enfrentar Golias, lá no capítulo 17, ele ainda era um jovem, só que já havia um preparo em oculto. E aí, naquela batalha, havia o exército de Israel com medo e um gigante que todo dia chegava, qual é? Cambada de frouxo, tem homem não? Diz a Bíblia que de manhã e ao entardecer, ao anoitecer, Golias vinha e afrontava o exército de Israel. 40 dias estavam passando por isso. Aí chega Davizinho lá, levando pão de queijo com goiabada e café para os seus irmãos. O pai dele falou, Davi, vai levar um lanche para os seus irmãos lá ver como é que eles estão, traz notícia. Davi vai. Davi chega lá, estranho esse clima. É tratado mal pelos seus irmãos porque o covarde, ele responde com arrogância. Na verdade, a arrogância é covardia. Porque ele não sabe como sair daquele problema, então ele trata mal todo mundo. É medo. Medo por não ter a resposta. E vai estourar para aqueles que estão perto. Os irmãos de Davi não podiam estourar com Saul. Vai estourar com quem? Com o menininho que chega. Irmão mais novo. O que tu vai fazer aqui? Vai pra casa, rapaz. E eu, hein? Vou olhar aqui, vocês estão muito chatos. Vem cá. Quem esse cabra pensa que é para ficar falando assim contra o exército? Os exércitos de Deus, do Deus vivo. Olha só. Quando um ungido chega, a que diferença faz? Quando um ungido chega, ele não olha para a situação e fica, ai meu Deus, acabou tudo. O inimigo está furioso.
O inferno se levantou, o que será de nós? O ungido chega e fala: vem cá, quem que ele pensa que é? Davi era inexperiente em guerra. Mas ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Ele ficava treinando lá no meio do mato, no meio das árvores. Mas aí, meu querido, é como você se comporta em situações fora dos holofotes e diante de batalhas que não são vistas, que vai revelar se teu coração está pronto para grandes batalhas. Porque o maior interessado em fazer o teu nome conhecido é Deus. Quando Deus acha alguém, Ele quer revelar essa pessoa para a geração dela. Eita Deus, isso é forte. Aí Davi chega e fala: quem ele pensa que é? Aí ele vai no riacho, pega 5 pedrinhas e fala: vou dar um tecão no quengo dele. Aí Davi chega e fala: eu vou. Aí Saul quis aquela armadura para ele, sabe? Dá para colocar a roupa dele. Saul, não precisa de nada seu, muito obrigado. Nem cabe. Ao seu tamanho, olha o meu, tá tudo certo. Por minha conta e risco, assino aonde? Tem que assinar alguma coisa? Né? Por minha conta e risco eu vou na boa. Interessante é que você vai ler o texto. Davi não fala uma vez de Golias, mas ele fala 9 vezes em Deus. Enquanto os outros só falavam de Golias. Olha o tamanho do escudo dele. Olha o tamanho da lança dele. Olha o tamanho da perna dele. Olha o tamanho do músculo daquele sujeito. Tem crente que é assim. Ele fala do problema dele da hora que acorda, da hora de dormir. É da enfermidade, é da dor, é da crise, é disso, é daquilo. E não fala uma vez em Deus. Davi chega e não fala uma vez em Golias. Ele chega e fala: porque o meu Deus, porque o Deus é quem sirvo, porque o Senhor está comigo, porque... Quantas vezes você fala no seu problema e quantas vezes você fala em Deus um dia? Aí quando Davi chega, Golias zoa dele: ih, vem cá, estão pensando que eu sou o quê para mandar um moleque desse? Vou dar de aperitivo para os passarinhos hoje. E Davi responde: nada disso, eu vou cortar tua cabeça. Viu? Você vem contra mim com espada, com lança, com conhecimento, seja lá o que for, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Ouviu? Cabeçudo. E não deu muita ideia, pegou uma pedrinha, botou na funda, virou. Bom! Puf! Golias caiu de cara. Ali eu vejo a batalha de um profissional contra um ungido. Golias era um profissional. Davi era um ungido. Quem venceu a batalha? Quem venceu a batalha? Ungido. Oh, querido, ele ungiu, mas ele era um guerreiro também. Havia um preparo. Aquele que anda com Deus, querido, ele sabe como se comportar nas pequenas batalhas, nas grandes batalhas. Ele sabe que o Deus a quem ele serve é poderoso para sustentar em todo o percurso, em todo o trajeto. E ele sabe que a unção não se restringe a um altar. Mas ela é como um rio que flui. Ela é um rio que flui. E aquele que está nesse rio, ele é alcançado por essa unção. Oh meu Deus, alguém me ajuda aqui? É um rio que flui do trono de Deus. Querido, se você entregou sua vida a Jesus, se você entende quem Deus é na sua vida, há uma unção para ser desatada sobre você hoje. Você que achava que não era digno da unção, porque você trabalha num escritório, que isso é para o pastor que prega. Você que achava que não era digno dessa unção, porque você é apenas um motorista. Você é apenas... Não! Essa unção é para todos. Essa unção é para você que administra a sua casa.
Essa unção é para você, que vai te direcionar como criar os seus filhos, como lidar com o conflito entre o seu marido e o seu filho, como, oh meu Deus, essa unção está sobre a tua vida. Rei, fala de governo. A unção, ela é específica para os lugares onde nós exercemos influência. Todos nós exercemos influência em alguma área. Alguma área, em algum lugar, você é influente com determinadas pessoas. Existem amigos que te ouvem, existem pessoas que te ligam para pedir conselho, para pedir opinião, se compra um tênis azul ou vermelho. Você exerce algum tipo de influência, e essa unção é para todos aqueles que exercem influência. Então todos nós aqui, eu estou no meu lugar de influência, amanhã você vai estar no seu lugar de influência. Daqui a 2 meses você vai estar no seu lugar de influência. Deus está preparando você para quando você chegar lá, o teu olhar vai ser diferente, o teu comportamento vai ser diferente. A partir de amanhã, o teu comportamento é diferente. Você vai começar o seu dia diferente. Você vai parar para almoçar de maneira diferente. Você vai atender o telefone de maneira diferente. Você vai se comunicar de maneira diferente, porque essa unção flui sobre a tua vida. Oh meu Deus, é um novo tempo. Meu Deus, onde quer que você trabalhe, Deus quer que você seja bem sucedido. Sim, é interesse de Deus. Porque se olharem para você e enxergarem a marca dele, carregue a sua cruz no mercado de trabalho. Carregue a sua cruz aonde Deus te colocou. Carregue a sua cruz, é a marca dele. Não estou falando de carregar os seus problemas. A cruz é a marca de Cristo em mim. Porque se não fosse o sacrifício da cruz, nós não estaríamos aqui hoje. A cruz significa eu pertenço a ele. É mais do que ter uma bandeira de uma igreja, é mais do que ter uma religião, é ter ele. Oh meu Deus, já vou terminar. Já estou terminando. Primeiro livro de João, capítulo 2, verso 27, diz o seguinte: e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui vai dizer assim, oh meu Deus, assim como ela vos ensina todas as coisas, a unção te ensina. Não sei como fazer, Deus. De repente, Ele está dizendo todas as coisas. Ele está dizendo todas as coisas. A unção que você recebeu dele e que permanece em você vai te ensinar todas as coisas. A resposta que você não tem, na hora que você precisa, ela vai chegar. A palavra que você não tem, na hora que você precisar, ela vai chegar. Sabe, querido? A unção entra em cena quando a minha capacidade engasga. E agora a unção vem. Porque eu tenho uma parceria. Ele colocou o selo dele em mim e disse: estarei contigo todos os dias, não te deixarei, nem te abandonarei. Todos os dias da tua vida eu sou contigo, eu estou contigo. Chega no teu trabalho amanhã, você não sabe o que vai fazer, a unção te ensina. Você não sabe como vai conduzir aquele negócio que está travado há meses, a unção vai trazer uma luz. Você não, oh meu Deus, você não sabe como vai dissipar aquela crise que se estabeleceu na sua casa, você não sabe, a unção vai trazer clareza, a unção vai trazer uma luz. Você não está tendo paciência suficiente para lidar com as demandas do teu dia a dia, a unção vai trazer uma estratégia. Ela vos ensina e diz o seguinte, terceira carta de João, versículo 2, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Deus quer que você seja bem sucedido na sua carreira, no seu corpo, na sua alma. E todo o teu corpo, alma e espírito estejam bem.
que haja equilíbrio na tua vida. Porque já viu pessoas que às vezes são tão bem-sucedidas espiritualmente, fracassadas profissionalmente? Vivem numa gangorra. Deus quer trazer equilíbrio sobre você. Estabilidade para você. Deus vai te trazer uma estabilidade para andar num terreno instável. Eu vou repetir. Deus vai te trazer equilíbrio para andar num terreno desnivelado. O terreno pode estar desnivelado, mas você se mantém estável. Oh, querido, porque Deus não oscila, Ele é o mesmo. Sabe, o mesmo equilíbrio Ele deseja que você tenha. Sabe, que é toda a tua mente, teu corpo. Deus quer te curar de enfermidades que você está carregando aqui, ó. Sabe o crente com dor aqui, com dor ali, com dor aqui, nada. Não, Deus quer trazer equilíbrio. Olha, que o teu corpo esteja bem, que você tenha saúde e que você seja bem sucedido em todas as suas tarefas, em todos os seus negócios. Que você não seja um motivo de vergonha para o Evangelho. Oh, meu Deus, nós precisamos resgatar algumas coisas como igreja. Antigamente fazer coisa com crente, se for o cara é crente. Hoje é, cuidado que o cara é crente. É pra gente chorar. Mas Deus quer mudar a nossa história hoje. Já terminei. A unção te ensinará todas as coisas. Quando é que a unção vem? Quando eu me apresento. A unção vem quando eu decido me entregar. A unção vem quando eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. A unção vem quando eu reconheço levar em mim a marca dele. Quando eu decido a não mais me envergonhar do nome dele. Jesus carregou a cruz no meio econômico, no centro comercial. E da mesma maneira eu não vou esconder a minha cruz. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Você crê que pode vir um novo tempo de Deus sobre a sua vida hoje? Sobre o seu trabalho, sobre a sua profissão, que é o seu chamado. Qual é o meu dom? É aquilo que você nasceu para fazer, é aquilo que você tem paixão para fazer. Alguma coisa você faz bem, alguma coisa você ama fazer, aí é o teu chamado, e aí a unção vai vir sobre a sua vida, quando você não desprezar o que Deus confiou em você. Agora, uma unção desperta a outra. Davi foi ungido no pasto, e do pasto ele vai ao trono. Davi foi do pasto ao trono. Deus quer mudar o teu rumo. Deus quer trazer clareza sobre a sua mente hoje. O teu ano, que para muitos começa amanhã o ano, né, de negócio, o ano do trabalho. Amanhã é o primeiro dia útil do ano de 2016. Mas não mudou apenas um calendário, a tua vida vai mudar. Mas depende de você. A mensagem que eu preguei na quarta-feira passada na igreja, lá em Deuteronômio capítulo 2, quando Deus chega para o povo, para Moisés e fala, olha só, esse povo já está anos demais rodando em volta da mesma montanha. Chega. Manda eles irem para o norte. Isso é, vocês estão anos e anos andando em círculo. E nada está mudando na vida de vocês. Só está se cansando. Quando você fica no mesmo lugar andando em círculo, você não produz nada. Você só se cansa. Ele chega e fala, chega! Vai para o norte agora, muda o teu rumo. Para de reclamar das mesmas coisas. Para de carregar os mesmos problemas, as mesmas manias, os mesmos vícios, as mesmas coisas. Aí você muda, acha que porque mudou o ano, agora tudo novo. Tudo novo depende de você. Mas uma ótima maneira de começar bem o ano é dizendo, Senhor, eu quero que a tua unção seja desatada na minha vida. Desata em mim a tua unção. Para esse novo tempo, eu quero abrir o meu escritório amanhã de maneira diferente. Eu quero ir para aquela escola amanhã de maneira diferente. Eu quero chegar na minha casa hoje, quando eu abrir a porta, eu quero entrar de maneira diferente. Ou melhor, eu já vou sair daqui de maneira diferente, porque há um rio fluindo aqui. E quando eu sair daquela porta, o rio vai só aumentando. E é assim que eu quero na minha vida.
Levante as suas mãos. Começa a pedir a Deus essa unção fresca sobre a tua vida. Começa a falar com Ele, em nome de Jesus, vai falando com Ele. Vai falando, Senhor, eu quero receber essa unção. Eu entendi agora, Senhor. Eu entendi, ó Deus. Eu achava que esse negócio de unção era só para o pastor, para quem canta. Eu entendi agora que todos nós somos ministros, que todos nós temos um chamado. Ah, Senhor, eu não quero mais ser um crente secreto. Eu não quero ser mais um crente indiferente. Eu não quero ser mais um cristão que não dê frutos. Ah, Deus, eu quero levar a tua cruz. Eu quero levar a tua marca. Eu quero me identificar contigo. Eu quero resplandecer a tua glória. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. É o teu nome, Deus. Nessa noite, nós chegamos humildemente ao teu altar, dizendo: desperta em nós uma nova unção. Nós estamos aqui, Senhor, diante do teu altar, dizendo: estamos como crianças, como meninos, assim como Davi chegou diante do profeta, e ele era só um menino, e ele disse: eis-me aqui, e o Senhor derramou o azeite que definiu o futuro de Davi, e o Senhor revelou o ministério dele, que é, Senhor, a tipologia, o símbolo do que nós falamos nessa noite, assim como rei, também sacerdote, reinando com um coração de adorador, aquele que foi chamado para adorar e para governar. Senhor, nessa noite nós nos entregamos no teu altar para adorar e te pedimos unção para governar, em primeiro lugar, as nossas próprias vidas. Precisamos tomar decisões hoje, precisamos governar sobre sentimentos, precisamos governar sobre atitudes. Essa é a noite em que vamos decidir governar sobre o pecado, sobre a carne, sobre atitudes erradas, sobre comportamentos repetitivos, sobre sentimentos de autocomiseração, sobre relacionamentos de vícios, de dominadores, em nome de Jesus, prisões emocionais. Essa é a noite em que seremos completamente libertos de alianças de carne, de alianças de alma, em nome de Jesus. Nessa noite nós tomamos decisões, tomamos atitudes, governamos sobre o nosso próprio sentimento e mudamos a nossa mente. Nós não vamos mais andar em círculos, não vamos mais andar com balanças desreguladas, mas a unção e a palavra hão de regular todas as áreas da nossa vida, porque tomamos a decisão de obedecer. E nessa noite eu quero orar, Jesus, eu quero orar por pessoas que precisam tomar decisões muito severas, muito sérias de obedecer, pessoas que vão decidir hoje a obediência pela palavra, a obediência pelo chamado em todas as áreas de suas vidas. Olha para mim aqui, gente, olha para mim. Eu vou fazer um apelo bem aberto, para que todos se enquadrem. Todos que tiverem necessidade de vir ao altar, se enquadrem. E para que não haja nenhum constrangimento, desde o ministro do altar, até aqueles que trabalham em empresas, limpando casa, vendendo joia, não sei. Eu quero que todos se enquadrem, porque a palavra é para todos. A palavra é para o rico, para o pobre. Não muda porque o cara é rico, entendeu? Tem gente que acha que a palavra muda um pouquinho, porque o cara tem dinheiro, ou porque tem uma posição eclesiástica ou não. A palavra não muda, ela é igual para todos. Então, nessa noite, se você precisa dar uma ordem a uma área da sua vida que há muito tempo vem bagunçada, e só você que sabe, eu não sei. Mas podem achar que é algo muito grave de moral. Não. Eu fiz apelos amplos aqui, emocionais, familiares. Eu acho difícil ficar alguém no banco hoje, porque eu já vim primeiro. Pastor Emerson falou tanto, às vezes as pessoas acham que ele fala para mim antes de pregar as coisas. Não, gente, ele vai estudar. Algumas coisas eu já vi Pastor Emerson pregando, outras coisas descem na hora aqui no download, para mim também. E quantas vezes eu vou no apelo dele, gente? Aqui e lá em casa.
Eu descobri esses dias que tem uma discípula minha que faz a mesma coisa, né, Rafa? Ela fala assim, ora por mim, ora por mim. Marido, ora por mim. E bota a mão do marido na cabeça dela. Quando eu vi Rafa contando isso, eu falei, quem te contou que eu faço essas coisas? Porque a palavra, ela nos alcança. Nós somos vítimas perfeitas, sabe? Alvos de Deus todo o tempo, da misericórdia. Misericórdia, misericórdia, para a gente mudar. Então eu quero orar por você hoje. Que a unção está aqui disponível, esperando você se apresentar, para que essa área da sua vida tenha ordem. Você que já recebeu Jesus como Salvador, também deve vir ao apelo. Mas se você deseja receber Jesus como Salvador, não tem outro jeito de receber essa unção, a não ser por nascer de novo. Reatar com Cristo. Então nós vamos fazer 2 tempos. A primeira oração, eu vou fazer por aqueles que nunca se decidiram por ser lavados por Jesus, por serem de Jesus. Você que nunca se decidiu por carregar a cruz, sabe? Você que nunca se identificou com o sacrifício da cruz e a ressurreição de Cristo. Você que quer ser crente em Jesus hoje e quer ter seus pecados lavados e quer começar uma nova vida. Eu vou orar primeiro por esse grupo. E o segundo grupo é daqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador, mas que nessa noite precisam governar sobre áreas específicas em suas vidas e que estão tendo dificuldade há muitos anos. Não vem com problema de ontem meio-dia, não. Tá? Dor de cabeça mais ou menos. Não vem com aquela situação mesmo de arranca-toco. Decide e vira a mesa hoje e fala, pronto. Pronto, decidi. Pronto, mudei pela palavra. E receba essa unção para me capacitar. Vamos lá? Primeiro apelo, você que quer receber Jesus como Salvador hoje. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, eu vou orar por você. Você que vai falar assim, ó, passaram por aqui com a cruz. E essa cruz, eu me identifiquei com ela. Esse homem da cruz aí, eu conheço ele. O mesmo que morreu, ressuscitou e me perdoou. Hoje eu preciso de uma aliança com ele. Vem à frente. Isso, vem à frente, vem à frente. Eu quero Jesus hoje. Eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero. Eu quero Jesus, eu quero Jesus. Isso, esse é o primeiro apelo. O segundo apelo é para você que já recebeu Jesus como Salvador e que precisa de uma unção capacitadora para resolver um entrave de muitos anos. Pode vir à frente. Pode vir à frente. Isso. Pode vir à frente. É você e Deus, não sou eu. Eu não sei o que é. Isso, vem à frente trazendo o seu entrave. Trazendo isso. Trazendo a decisão. Pastor, eu nem entendi bem o apelo, acho que não é para eu ir não. Então não é mesmo, fica aí. Não estou com nenhum desafio desse não, pastor. Eu já fui, já resolvi, já estou equilibrando tudo, já identifiquei as áreas, já tomei as decisões, então realmente não é para você vir. Isso. Decisões. Multidões no vale da decisão. É hoje, gente. Existem decisões que você vai ter que tomar com a família. Levar o assunto em casa, primeiro, com sabedoria, com o marido, com a esposa, com os filhos, para depois tomar atitude. Não saia também destrambelhado por aí, fazendo um dominó. Decisões são seguras, são pensadas, são analisadas. E hoje você tomou a decisão de obedecer a Deus e fazer segundo a vontade de Deus. O que você vai fazer? Segundo a vontade de Deus, não segundo a sua vontade. Em nome de Jesus, aleluia. Faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Faz descer o nardo,
pra curar a dor, pra fechar o corte, pra curar a alma, fazer do fraco forte, nardo que restaura, pra tirar o cheiro da morte. Faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Faz descer o nardo, o nardo, o nardo. Olha para mim. Você vai ser capacitado numa área que você era completamente desarmado. A ovelhinha que recebe a unção, ela fica livre de uma série de coisas. Uma ovelha ungida, ela consegue se livrar dos parasitas. As moscas que pousavam no nariz dela não pousam mais, porque ela está ungida. O nardo, ele perfuma, ele é remédio. O azeite, ele lubrifica o corpinho da ovelha. Ovelha brava precisa ser ungida mais ainda, porque ovelha brava machuca as outras. E quando o óleo vem sobre a ovelha brava e ela tenta ir contra a outra, ela escorrega, não consegue fazer mal a outra que está do lado dela. Deus está te ungindo hoje para te capacitar em áreas diferentes da sua vida. Você acha que vai tomar uma decisão para ficar por cima, mas Deus está te dando uma direção para ficar por baixo. A unção te faz assim, faz entrar nos lugares que você não conseguia antes, faz discernir, te livra dos parasitas, te livra dos insetos, daqueles abusadores, daqueles que andavam aproveitando de você. A tua lã vai ser diferente, você vai dar mais lã. A sua lã vai ficar mais soltinha, melhor para ser utilizada. Você vai ser uma ovelha sadia no pasto. Nunca mais haverá ovelha que aborte no meio desse pasto. Em nome de Jesus, o Senhor está ungindo a sua vida, a sua mente, o seu corpo. Deus está te ungindo em dimensões diferentes nessa noite. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te dar um caminho, e você será completamente transformado. Eu vou perguntar pela última vez e mais uma vez, e vou encerrar. Se dentre todos esses que vieram à frente, existe alguém que precisa tomar uma decisão nessa noite para ser batizado, descer as águas, começar uma nova vida, sendo um crente em Jesus Cristo. Mas assim, só por fora, um estereótipo de crente? Não, a gente falou o que nessa noite? O mundo não quer mais ler a nossa camiseta. O mundo quer ler a nossa vida. Então, para isso, você precisa ser lavado no sangue de Jesus. Não tem saída. A gente não presta nada. Jesus é que presta, e Ele que lava a gente. E Ele que transforma a gente, e Ele que perdoa a gente, e Ele que nos ensina a vencer o pecado e a vencer o mundo. Sozinho você não consegue. Você precisa cumprir a justiça, receber Jesus como Salvador, descer as águas do batismo, organizar a sua vida toda. Deus está fazendo isso com você nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que deseja aceitar Jesus como Salvador e decidir de uma vez por todas andar com Ele? Eu não estou dizendo abandona isso, aquilo e vem para Jesus. Estou dizendo vem para Jesus, depois Deus te arruma com aquilo e com aquilo outro. Deus vai desenrolando tua vida, mas primeiro você vem do jeito que você está, depois Jesus te limpa, e aí você desenrola a vida. Quem quer receber Jesus como Salvador? Eu vou perguntar a última vez e vou orar. É a última chance essa noite, hein? Nesse culto é a última chance. Depois você pode procurar o pastor, quem sabe, mas eu estou aqui dizendo, é agora, é você e Deus. Vamos embora. Vai seguir o homem da cruz ou vai seguir o homem do mundo? Quem é que você vai seguir? Aquele que colocou os principados e potestades
debaixo dos seus pés e venceu todas as batalhas? Ou vai continuar aí fechando com quem é fraco? Jesus é todo poderoso. Ele está sentado à direita do Pai e Ele logo voltará. Se você quer receber Jesus como Salvador agora, aí onde você está, levanta essa bendita mão, essa mão ungida agora que eu vou orar com você. Mantenha a mão levantada. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Tem pessoas levantando a mão? Isso, pelo amor de Deus, é hoje, gente. Vira a mesa hoje. Isso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Deixa eu orar com você agora. Mantenha sua mão levantada, você que decidiu por Jesus. Ah, Senhor, agora eu te ofereço essa oração de adoração, dizendo: bendito é o teu nome na vida desses que tomaram decisões. Bendito é o teu nome na vida daqueles que vieram ao altar na frente hoje. Bendito é o teu nome na vida daqueles que receberam o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Nós te adoramos e nós declaramos que a vida deles, a partir de hoje, começará um novo estágio. Começará um estágio de redenção que não vai acabar mais. E eles vão caminhar na direção da perfeição que é Cristo. E na eternidade nós vamos nos encontrar. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. E vocês ungidos terão ensinamento e sabedoria da unção para todas as áreas de suas vidas. E Deus abrirá um caminho no meio do mar. Você vai parar de andar em círculos. E Deus vai te dar um norte a partir dessa noite. Porque o conselho do Espírito Santo está sobre vocês. Eu desperto agora essa unção em você. Eu desperto o teu ministério. Eu desperto. Eu digo: haja libertação, haja ministério, haja unção, haja palavra de conhecimento, haja um chamado à retidão, haja um chamado ao arrependimento. Agora a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, do alto da tua cabeça até a planta dos pés. Vem, fogo de Deus, vem unção do Espírito Santo, vem poder de Deus, 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 vem glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Acende, Senhor, acende essas tochas, acende, porque sem o dom do Espírito Santo nós somos velas apagadas com os pavios molhados, mas nós precisamos que o Senhor nos acenda. Acende-nos e seremos como uma vela cheirosa. Sem o fogo a gente não tem cheiro, mas quando o Senhor nos acende com o combustível do azeite, nós começamos a fluir e a perfumar por onde passamos. Acende-nos. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aplauda o Senhor de todo o coração.